não é muito recorrente, né? Não é um assunto tão filosófico, e o cunho evangélico às vezes perpassa um pouco longe, mas é de muito interesse da nossa parte também. Lei de progresso e evolução. Trabalho e desenvolvimento social. Antes de tudo, a gente, como sempre, faz uma prece pedindo e rogando a Jesus que nos acompanhe em todos os trabalhos doutrinários que a gente realiza, todos os trabalhos evangélicos. Então, Jesus, faz-me instrumento para que as minhas palavras possam alcançar o seu objetivo. E assim seja. E espírita adora falar esse negócio de quero ser instrumento, faz de mim um instrumento. Agora vejam, instrumento opina no trabalho de quem está trabalhando? Eu acho que não. Será que alguma vez a gente já viu um martelo ponderar assim para quem estava dando a martelada para o escultor? Ele disse, não, peraí, eu não quero cortar aqui não. Você não acha que de repente, se você cortasse um pouquinho mais para cá, não ficaria melhor, Da Vinci? Será? Será que um pintor falar, o pincel já poderia falar para Picasso assim, eu tô achando que a cor vermelha é melhor do que a amarela, você não quer testar não? Não me use agora não. Pense aqui, organize e olhe para o seu material que você está fazendo. O instrumento não opina no trabalho de quem está realmente operando a obra. Então, se a gente quer se colocar como instrumentos do trabalho divino, a gente tem que servir. A gente tem que servir. E servir sabendo que a obra não é nossa. A gente serve nas fileiras do cristianismo e a gente doa o nosso serviço de caridade, mas a obra é de Deus. Nós somos obreiros do Senhor. Nós não somos donos do trabalho. E às vezes a gente perde essa noção, né, de que nós somos realmente instrumentos. Trabalho e desenvolvimento social. Antes, tem uma tirinha aqui, é muito legal essa, chama Espitirinhas. Tem na internet e tem também no Instagram. É bem legal, sempre engraçados. E aí ele fala assim, festa junina, oba, festa junina, que legal. Então eu quero ver pessoalmente, eu quero ver São Pedro, eu quero ver São João, quero ver Santo Antônio, tudo pessoalmente. Aí o colega fala assim, então, vai ser um pouco difícil, porque eles não ficam por aqui não, é que eles estão sempre ocupados, ajudando os necessitados, estão sempre trabalhando. Divaldo escreveu em um dos seus textos uma pequena nota que eu achei bem forte, inclusive, mas acho que vale a pena colocar aqui. Ele conta a história de um rapaz que desencarnou. E quando ele desencarnou, ele foi para um local de muita paz, de muita tranquilidade, e passou tanto tempo em paz e tranquilidade que ele começou a achar aquilo assim celestial demais, de tão não ter o que fazer, que ele procurou as autoridades ali da região para falar assim, ó, eu já estou muito cansado de não ter nada para fazer. Por favor, eu gostaria de ir para o inferno, porque aqui no céu está muito desconfortável para mim, eu já não aguento mais não fazer nada. Aí as pessoas olharam para ele e falaram assim, e você pensa que está no céu? Aqui é o inferno. Então, ele achava que estava no céu, quando não tinha nada para fazer, sem saber ele que, na verdade, aquela localização espiritual era das regiões inferiores, por não ter nada para fazer. Nós, para sermos úteis, precisamos estar sempre trabalhando. Joana de Ângeles nos explica que trabalho é o empenho útil de movimento e esforço. Esse é um conceito de Joana. Trabalho é o empenho útil de movimento nosso e esforço. É ser útil. Tudo que é útil, todo trabalho útil que você tem e que desenvolve é trabalho. Mas também trabalho pode ser
físico, material. Então, os trabalhos materiais que a gente tem, trabalhos braçais, trabalhos de construção, os trabalhos que a gente desenvolve com o auxílio da energia do corpo. É um trabalho. Trabalhos também podem ser os trabalhos intelectuais, que são os trabalhos de desenvolvimento da cultura, manifestações artísticas, criação e desenvolvimento da ciência, das artes. São trabalhos intelectuais e também é trabalho. E ela fala assim, no livro Episódios Diários: o trabalho é o dom da vida que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Se a gente não trabalha, a gente desequilibra as harmonias do nosso corpo que estão em consonância com a espiritualidade maior. Sem ele, tudo retomaria ao caos do princípio e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Por que essa retomaria ao princípio? O princípio onde a nossa inteligência estava adormecida ainda, onde a gente ainda não tinha desenvolvido os nossos dons intelectuais. Porque os dons intelectuais, eles são desenvolvidos à medida em que a gente se esforça para desenvolvê-los. Nenhum talento sobrevive sem esforço. Nada sobrevive sem esforço, sem trabalho. Os tempos iniciais, quando a gente foi criado pelo nosso pai, a gente sabe que nós éramos primitivos. Passamos por um momento da era primitiva, do espírito, em educação primitiva até agora. E para isso a gente se desenvolveu através dos nossos esforços. É isso que Joana fala, que se a gente não continuar em movimento, tendemos a fraquejar. E o que somos nós se a gente não continuar evoluindo, né? Quem é que trabalha? Trabalha é só o homem encarnado que trabalha? Não. Tudo na natureza trabalha. As plantas trabalham, as plantas têm um desempenho útil? Tem. As plantas prestam alguma contribuição no equilíbrio ecológico, social, a tudo. Nosso, sim. Então, as plantas trabalham? Sim. Os animais trabalham? Sim. Tudo na natureza trabalha, porque tudo tem uma função útil, um desempenho útil do seu tempo e existência. Até Deus trabalha. E quem disse isso foi Jesus, né? Meu pai trabalha até hoje, por que eu não vou trabalhar também? Isso ele disse quando ele foi questionado, porque ele estava trabalhando no sábado. E foi essa a resposta que ele deu. Se meu pai trabalha até hoje, ele trabalha todos os dias, por que eu não vou trabalhar? Eu vou trabalhar todos os dias. Os espíritos desencarnados trabalham incansavelmente, né? Graças a Deus. Os animais trabalham? Trabalham. E os animais trabalham para suprir as suas necessidades básicas e trabalham de acordo com a sua inteligência, o seu grau de inteligência. E isso se limita, óbvio, à própria conservação, né, daquele animal. Mas é trabalho? Sim, porque ele está mantendo a espécie, um equilíbrio ecológico. Isso também é trabalho. O homem não. O homem trabalha para muito mais coisas. Nós trabalhamos para suprir as nossas necessidades imediatas, mas também para progredirmos enquanto ambiente de desenvolvimento social. E a gente trabalha também para alimento, nossa segurança, bem-estar e também para caridade. A gente consegue trabalhar não só para nós, suprir nossas necessidades pessoais, mas para colaborar no desempenho e da harmonia da nossa sociedade.
Sem o trabalho, nós permaneceríamos na infância da inteligência. Como eu disse há pouco, o que nos faz e o que nos torna inteligentes é o acúmulo de conhecimento. Esse acúmulo de conhecimento só chega através do desenvolvimento de habilidades. Como que nós desenvolvemos habilidades? Através do esforço, que é o trabalho. O trabalho de pensar, o trabalho de agir, o trabalho de criar mecanismos, né, para a gente sair de uma situação. Quando a gente está dentro do conforto, seja qual for a situação confortável, que chama zona de conforto, a gente tende a não evoluir mais. Não evoluir mais. Aí o que é que Deus faz para que a gente dê um passo à frente? Ele nos tira da zona de conforto. E a gente reclama. Óbvio que a gente reclama, porque a gente reclama sempre que fica desconfortável, a gente reclama. Mas para que serve esse sair da zona de conforto e nos deixar expostos em nossas vulnerabilidades? A gente chama isso de dificuldades. Serve para que a gente crie novas capacidades. Serve para que a gente crie novas habilidades. E assim a gente vai expandindo as nossas habilidades e vamos expandindo as nossas zonas, saindo da zona de conforto. Desse modo, expandindo as nossas habilidades. E isso foi o que Jesus falou. Meu pai trabalha até hoje e até agora, e eu também. E é assim que a gente deve se colocar diante da vida. Muitas vezes a gente se entrega a reflexões melancólicas. E nos disse assim Emmanuel. Vamos ver o que Emmanuel fala para a gente. Uma pergunta só dar-nos-á reconforto. Se Jesus, há milênios, trabalha por nós, para que tenhamos um pequenino clarão de conhecimento com que hoje tentamos dissipar as sombras do que ainda trazemos, por que nós vamos desanimar na obra de amparo aos que amamos? Se agora, somente agora, é que nós começamos a servir no terreno da luz. Muitas vezes a gente pensa em parar. Muitas vezes a gente reclama que o nosso fardo é pesado. Nenhum problema em a gente parar um pouquinho. Porque, de fato, muitas vezes a gente precisa desse refrigério, que chama-se repouso. O repouso, está escrito também no Livro dos Espíritos, serve para que a gente reorganize as nossas energias orgânicas e continue fazendo o que a gente veio destinado a fazer. O repouso é indispensável e faz parte da lei de progresso, porque a gente não vive somente trabalhando. Se a gente não repousar, não há como dar continuidade ao trabalho. Porém, se a gente repousar demais, se a gente se prolongar nesse momento de refazimento de energias, a gente começa a dissipar as energias. A gente começa a perder as energias que estavam sendo renovadas. E é por isso que Emmanuel nos alerta. Chega um momento em que a gente precisa observar se já não estamos caindo no terreno da melancolia, que é reclamar, sem que isso tenha um fundamento ali razoável. Então a gente precisa se observar, porque somente agora a gente começou a servir. Ele diz, por que ele faz essa conexão de que só agora a gente está servindo? Ah, não, eu tenho a impressão de que eu já trabalho na causa espírita, na causa cristã, há muitas reencarnações. É muito possível, é muito possível. Mas, se a gente for realmente observar os quilômetros de qualidades morais que a gente ainda tem a desenvolver e o quão distante nós estamos do quanto gostaríamos ainda de ser, e o tão perto que nós estamos de onde éramos ontem, a gente vai observar que, na verdade,
nós estamos há muito pouco tempo alinhados aos ensinamentos de Jesus e que muitas vezes a gente, inclusive, fraqueja. Então, Emmanuel não tem dúvida de dizer que a maioria de nós está começando a servir nas fileiras do Cristo. Então, é hora da gente sempre refrigerar as nossas energias e continuar, porque há muito ainda para fazer. A elevação e o trabalho caminham juntos. Os amigos espirituais, eles são uníssonos em dizer isso, que o trabalho caminha junto com a elevação. E aqui a gente vê, essa era uma casa espírita, onde tem trabalhadores reunidos, e junto a esses trabalhadores, espíritos que conduzem e organizam, observam aquela atividade. A gente nunca está sozinho quando se trata de uma atividade evangélica. Porque a carreira solo com Jesus não existe. Ele tinha dito, quando tiver 2, eu já estou lá. Se tiver 2, eu já estou lá. E eu tenho certeza que se a gente fizer sozinho, ele está junto. Por que ele disse 2? Eu realmente não sei porque ele disse 2. Mas uma coisa eu sei. Meu anjo de guarda está comigo desde que eu nasci. Então está sempre 2. Está sempre 2. Nós nunca somos 1. Nós somos sempre 2, no mínimo. Porque ele está com a gente desde que a gente nasceu. E vai ficar conosco até o nosso desencarne. Nós somos 2 o tempo inteiro. Pensou na espiritualidade? A gente já está em 2 e Jesus está no meio. Não tem carreira solo para pensar em trabalhar com Jesus. Nosso anjo guardião foi um dos primeiros desencarnados, próximo a nós, já trabalhando. E os espíritos superiores têm atividades, sim, atividades planejadas que são planejadas para trabalhos maiores. Óbvio que cada pessoa vai ter trabalhos dentro do que as suas competências já permite desenvolver. Isso quer dizer que tem gente melhor do que outra? Quer dizer que tem espíritos mais capazes do que outros? Porque já desenvolveram habilidades. Mas todas as habilidades vão ser desenvolvidas por todos nós. Não é à toa que Jesus disse que nós faremos o que ele fez e muito mais. Entende que ele disse que a gente pode fazer mais coisas do que ele? Isso é grave, isso é importante demais. Isso quer dizer que ele nos vê ao longe. Ele nos vê ao longe. Ou seja, todas as vezes que a gente pensar que um trabalho ele é importante, está sendo desenvolvido por outra pessoa e que vier em nós um quezinho de olhos malfazejos, ou de inveja, ou de ciúmes, vamos cortar essa ideia. Porque todo trabalho pode ser desenvolvido por todo mundo. Basta que a gente se desempenhe a desenvolver aquela característica, aquela qualidade que é necessária para aquele trabalho. E não há problema nenhum em Jesus ter disponível ali várias características diferentes em pessoas diferentes. Veja que Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, ele tinha um perfil próprio para o que ele veio desenvolver na época dele, que os primeiros não tinham. Lembra quando Jesus falou assim, não vão aos gentios? Ele disse isso na Santa Ceia. Ele disse isso no momento em que ele estava prestes a ser crucificado, que vai vir agora, sexta-feira santa, né? Essa semana que vem. Jesus teve uma conversa com os apóstolos naquela mesa grande da ceia, que a gente faz a ceia ali na sexta-feira. Ele falou para os apóstolos assim, não vão aos gentios. Espere, que no momento certo vai chegar outro que vai lá. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que aqueles 12
naquele momento em que ele estava deixando todo mundo, não estavam prontos para encarar pessoas que iriam exigir desses 12 habilidades que eles ainda não tinham. Mas eram os apóstolos, os escolhidos por Jesus, que caminharam com ele durante 3 anos, mas não tinham o desenvolvimento das habilidades que Paulo tinha para conversar com os gentios. E quais eram essas habilidades? Os apóstolos, eles eram homens simples, eram homens que não tinham a cultura tão ampla para dialogar com pessoas de religião diferente, que poderiam ser engolidos numa situação de confronto verbal direto, de conexão cultural diferente. Ele sabia disso. Aí chega Paulo depois. Paulo é poliglota, ele é romano, ele era advogado, ele era várias outras coisas, ele era membro do Sudério, ele era um dos principais nomes do judaísmo. Ele era autoridade judaica. Ele conhecia tudo da religião dele e de todas as outras. O que Jesus faz com Paulo? Pega Paulo e diz: vá para longe, vá para onde você pode dialogar com qualquer um e convencer os outros de que nós, o cristianismo, viemos para ensinar a amar. Ele tinha condição de fazer isso. Quer dizer que os outros apóstolos eram menos amados do que Paulo? Não. Quer dizer que Paulo tinha menos defeitos do que os outros? Também não, e ao contrário. Ao contrário. Porque se a gente for ver, né, o histórico da vida de um e de outro, quantas coisas de atrocidade Paulo cometeu enquanto era Simão Pedro. Então, são habilidades que a gente constrói e desenvolve e coloca a serviço. E somos amados por Deus do mesmo jeito, sendo Paulo, sendo João, sendo Asta, sendo Gabriel, sendo Maria. O amor dele é indiferente, não muda por cada um de nós. Não é porque a gente evoluiu mais ou evoluiu absoluta que Jesus, que Deus não ama mais Jesus do que qualquer um de nós aqui. Nós temos o mesmo amor do nosso Pai. Portanto, em todos os orbes há espíritos, e há espíritos trabalhando. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem tem trabalhos que correspondem à realidade deles. De fato, há mundos em que não há mais necessidade de trabalhar para a alimentação, o vestuário. Sim, não há mais necessidade. Mas há necessidade, as necessidades de lá são outras. E o trabalho continua lá de outro modo. Mas em nenhum grau de aperfeiçoamento haverá inatividade. O trabalho ele é impositivo, porque o que nos dá liberdade é progredir. Deus já sabe que a gente precisa do trabalho e a gente pede o trabalho porque é ele que nos dá liberdade. E quando começamos lá quando surgiu os primeiros homens na Terra. Um pouco de contextualização histórica, nos desenvolvemos socialmente desde os períodos antigos da Pedra Lascada, essa é a verdade, desde sempre. Lá, trabalhávamos para comer, beber, nos agasalhar, organizar um espaço de habitação, criando as primeiras noções de sociedade. Depois, com o aprimoramento dos instrumentos de trabalho, aí a gente criou artes específicas e isso causou um desenvolvimento social que evoluiu para atividades como pesca, caça, agricultura, criação de rebanhos, que só foi possível porque a gente adicionou conhecimento nosso para criar
instrumentos. Então, veja como nos desenvolvemos socialmente à medida em que investimos a nossa inteligência em algo. E quando, dentro da sociedade, a gente começa a caçar, a pescar, e esse volume de pesca, de caça, de roupas que se cria, torna-se um excedente, o que é que a gente faz? Surge outra conexão social que pode ser realizada. Surgiu o comércio. Surgiu o comércio. A gente começou a caçar tanto, pescar tanto, criar tantas roupas e coisas e habilidades como eu sei, eu fiz a minha casa, agora eu já sei fazer uma casa, eu posso ajudar a fazer casas. Criou-se então o comércio, uma nova modalidade, né? E a troca iniciou-se. Ou seja, desde o início, o progresso e o desenvolvimento social estava atrelado. Mas, para longe disso tudo, veio o período industrial. E o que tudo isso tem a ver com o espiritismo? Isso tudo tem a ver com o fato da gente acreditar que a inteligência colocada em prol da sociedade cria o desenvolvimento econômico-social de todos. E se a gente acredita que nós vivemos em comunidade para o bem de todos e de forma fraternal, a gente acredita que o empenho das nossas habilidades, inteligência e conhecimento, eles devem estar dispostos e sempre estiveram para o bem da coletividade. Então não há nada que ninguém fez até hoje que não tenha sido planejado por Deus. Será que quem inventou a roda teve inspiração de quem? Será que quem inventou o fogo teve a inspiração de quem? Para quê? Tudo tem inspiração divina. Tudo tem inspiração divina. Mas as menores coisas que a gente não percebe. Né? Então, o objetivo do trabalho é sempre preservar e progredir. Preservar e progredir. E esse é um objetivo divino. Para que a gente evolua e exista. Né? A lei da natureza é progredir, assim como a nossa lei espiritual. E sanar as nossas necessidades imediatas e desenvolver o progresso está dentro das nossas habilidades. E ampliar os recursos da preservação da vida também. Então, quando a gente vai evoluindo, a gente se depara com outras situações que requerem um pouco mais de conhecimento. Como? E agora, como é que a gente vai fazer para adequar o clima? Porque tem gente que mora em regiões que para mim é inóspito, mas a gente já tem condição de pensar como morar lá, no gelo. Tem gente que mora em... Eu penso que morar no deserto é impossível, mas tem gente que já tem habilidade, inteligência e conhecimento para morar no deserto. Então a gente começa a criar recursos para a preservação da vida em todos os ambientes. Isso é a inteligência colocada em desenvolvimento social. E isso é inspiração divina também. E Joana continua, considera o trabalho a melhor forma de progredir. Portanto, o trabalho tem um duplo fim, que é a conservação do corpo físico, material, e não só o corpo físico material, eu quero dizer de todo o ambiente da matéria que nós vivemos, incluindo estruturas, prédios, casas, a escola, tudo. A conservação do corpo físico e da matéria e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Ou seja, a gente pode dizer que o trabalho serve ao corpo e ao espírito? Sim. Todo trabalho ele tem uma dupla função de atingir os dois planos? Sim. Todo trabalho tem a função de atingir os dois planos. Porque onde é a sede pensante em nós? É na cabeça? Não.
a sede pensante em nós? É o cérebro? Não, não é o cérebro. Tanto que se o cérebro parar, a gente para de pensar. Onde é que está o lugar que a gente pensa? Se não é na cabeça e não é no cérebro, é no espírito. É no espírito. A nossa sede pensante é o espírito. Por isso que depois que a gente desencarna, a gente continua pensando. O pensamento, ele é infinito, porque nós somos infinitos. Nós somos imortais. O pensamento não vai morrer nunca. E a gente continua evoluindo sempre e trabalhando sempre graças a essa faculdade de ser imortal. Deus nos deu várias capacidades, mas tem duas características dele que nos definem de forma muito clara sobre sermos filhos de Deus. Além de todas as características da centelha divina, mas tem duas principais, que é a imortalidade e a capacidade de amar. Quer saber se você é filho de Deus? Se a gente é filho de Deus, tem imortalidade e capacidade de amar? É um filho de Deus, uma criatura da criação dele. Fora todas as outras características da centelha divina que nós temos. Aí a gente se pergunta, mas por que eu não tenho desenvolvido, então, todas essas características da centelha divina? Se Deus depositou em mim a paciência, a perseverança, a honra, a capacidade de amar de forma infinita, a fé, a doçura, tudo ele depositou em mim e eu não tenho. Não tem, não. Não desenvolveu. É diferente. É diferente. E como é que eu vou desenvolver? Duas coisas: tempo e trabalho. Exemplo: tem uma árvore lá fora. Tem uma árvore. Ela já foi semente. Ela já foi uma sementinha. Quando essa árvore que está lá fora, ela foi uma semente, e a gente pegasse ela aqui, na mão mesmo, a gente partisse ela no meio, a semente da árvore que está lá fora, colocar no microscópio, dá para ver a flor, a folha, a cor da folha verde, o tronco, a cor marrom do tronco, que ia ter no futuro, anos depois? Não. Se a gente pegar um caroço de manga, partir no meio, vai encontrar lá o verde da folha, como vai ser o formato da manga, as características daquele tronco, como essa árvore vai se desenvolver no futuro, não dá para ver. Não dá para ver. Sabe por que não dá para ver? Porque semente é semente. Semente é a possibilidade e as capacidades para que aquilo se desenvolva. Vai depender de quê? Vai depender de nutrição, de água, de terra, de semeadura, paciência, tempo, espera. Ou seja, se não tiver várias outras coisas que nos levam a desenvolver aquilo tudo, vai ter que esperar. Agora, fato é que como nós progredimos e somos espíritos imortais, com pressa ou sem pressa a gente vai evoluir. A gente não vai ser uma semente de manga seca que não vai abrir nunca. A gente vai evoluir, porque somos imortais. Um dia vai acontecer. Mas tem gente que estagna? Tem gente que estagna. E fica ali com a sementinha guardada, com toda a sua centelha divina sem desenvolver quase nada. Por quanto tempo? Eu nem sei contar. Às vezes por milênios. Milênios. Nas zonas inferiores, milênios nos planos inferiores, desenvolvendo atividades inferiores, até que um dia é tocado pelo amor e passa a mudar a própria vida. E nós aqui que já despertamos? E nós aqui que já
rompemos a barreira do chão. E nós aqui que já procuramos o sol, porque a gente já sabe que ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente já está aqui, ó, procurando a luz. Nós estamos nos desenvolvendo. Nós somos aquela plantinha que está crescendo e vamos tornar uma árvore maravilhosa. Porém, as características da semente ainda estão em nós, se desenvolvendo. Dá para cobrar? Não, dá para cobrar. Tenha calma que não dá para cobrar. Quando a gente vê uma árvorezinha de manga, uma mangueira pequenininha, dá para dizer, mês que vem eu quero uma manga. Não dá. Tem que esperar o tempo dela. Porque tem muita coisa que vai fazer esse caule engrossar. Muita chuva, muita tempestade, muito alimento ainda para chegar, muita gente que vai regar nossas vidas. E muitas serão as nossas vidas. A nossa centelha não se desenvolve em uma única encarnação. É necessário muitas encarnações para que a gente desenvolva cada vez mais. O trabalho ele pode ser uma expiação. Eu não aguento meu trabalho. Eu não quero trabalhar nisso. Eu não sei por que eu vim com esse trabalho. Eu fiz essa faculdade, mas não sei por que eu estou aqui, porque eu odeio ensinar e eu sou professora. Será que não é uma expiação? Será que esse trabalho não estava no seu plano reencarnatório para que você aprendesse algo de educativo nessa profissão? Pode sim, é possível, pode ser. E também o trabalho pode não ser uma expiação, mas pode ser para um aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, em alguma reencarnação, eu decido vir como artista. Eu vou desenvolver as minhas habilidades artísticas. Porque o espírito, para ser perfeito, ele precisa saber tudo. Aí, o pai e a mãe vira para o filho e diz assim, balé? Não, você não pode fazer balé. Teatro? Não, você não pode fazer teatro. Você tem que fazer o que dá dinheiro, porque isso não dá dinheiro. Não dá para falar isso. Porque o espírito perfeito, ele passa por todos os graus de conhecimento. E um ser humano que diz para você, eu quero desenvolver essa atividade porque ela completa a minha vida, é uma pessoa que está em regular consonância com o seu planejamento reencarnatório. Então, aceite a necessidade que as pessoas têm de trabalhar com o que elas gostam. Porque isso é o que vai fazê-las felizes e completas, independente se vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro. Livres somos quando a gente pode ampliar o nosso conhecimento. Essa frase de Santo Agostinho está na Revista Espírita de 1866 e é de uma profundidade absurda que em mim destacou assim muito forte. Ele diz, foi o Senhor que vos escolheu para partilhar dos seus trabalhos. E quando ele diz isso, é uma afirmação muito profunda em nossa alma. Você saber que você só está desempenhando essa atividade nesse momento, na seara dele, porque ele deixou, porque ele te escolheu. Aí a casa espírita liga para você e fala assim, oi, tá precisando de alguém aqui para trabalhar com evangelização infantil? Quer vir? Ah, não, eu só quero dar passo. Você entende que você está sendo convidado e que foi autorizado, chamado, convidado por Deus para desenvolver aquela atividade que Ele te permitiu trabalhar naquilo. Olha a honra. E você diz assim, quero não. Eu quero fazer o que eu quero. Imagine. A gente tem que ter essa noção de que toda vez que nos chega um trabalho religioso, nós fomos autorizados, convocados, convidados. Isso é um privilégio gigantesco de servir. É a honra de servir. O nosso pai foi o primeiro a acreditar em nós.
Nenhum trabalho chega para a gente se ele não acreditar em nós. Ele é o primeiro a acreditar que a gente pode. E qual é a medida do trabalho de cada um? Porque a gente fica preocupado, mas eu vou trabalhar quanto? Até cansar? Até cansar. Está escrito onde? No livro dos Espíritos. Está escrito no livro dos Espíritos. Está assim, ó. A medida do trabalho imposto a cada espírito encarnado ou desencarnado também é a certeza de ter realizado a missão que lhe foi confiada. E qual é o limite? A ele, os espíritos dizem, o limite do trabalho é o limite das forças. É o limite das forças. É até cansar. Ah, mas eu canso rápido. Tudo bem. Tudo bem. Lembra que a gente cansou, descansa. Tudo no limite das suas regulares possibilidades. Ah, mas eu estou sendo explorado. Aí cabe a autocrítica de cada um. Identificar até quanto você recebe. Uma vez, eu fui questionada, e sempre fui muito questionada, né? Todos nós somos. Poxa, mas dia de sábado, dia de domingo, um sol danado, e você vai para trabalhar lá na casa espírita. É domingo. Aí eu falei assim, a única resposta que eu consegui dar para a pessoa foi assim, olha, eu recebo tanto. Isso não é nada para mim, porque eu recebo tanto, você não faz ideia do quanto que eu recebo. É muito pouco. Isso é pouco que eu faço, é muito pouco. Então, quando a gente tem noção do quanto nós somos privilegiados, do quanto a nossa vida é regada de amor, e a gente não merecia tanto, a gente percebe que tudo que a gente faz ainda não é suficiente para pagar tudo que a gente poderia não estar recebendo de apoio, de honra, de privilégio, de tudo. Então, trabalhemos até cansar. Mas se cansar, para descansar. E volta a trabalhar de novo. Depois começa de novo. Com paciência conosco também, né? Aqui é lindo e está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Está escrito assim: nós vos assistiremos. Quem fala isso é o Espírito de Verdade. E ele diz assim: venham, venham, venham trabalhar. Nós os assistiremos. Ele fala conosco, humanidade encarnada. Trabalharemos convosco, partilharemos da vossa fadiga. Quem cansa somos nós, não são eles. Partilharemos do seu cansaço. Para quê? A fim de que vocês também possam amontoar esses bens que nós temos e deles fazer participar outras pessoas. Olha que pensamento do Espírito de Verdade. Ele diz assim: quando está se montando o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: nós viemos, nós chegamos. A gente chegou para quê? Para que vocês evoluam como nós já evoluímos. Eles precisavam estar aqui? Não. Vieram para que a gente também evolua. E para que a gente evolua, com que objetivo? Para que os outros depois de nós também evoluam. Então percebe que é um encadeamento, o desenvolvimento social é um desenvolvimento espiritual. É um desenvolvimento espiritual. Os mais avançados vêm nos ajudar para que um dia a gente também possa continuar o trabalho e ajudar os outros que vão vir depois de nós. Esse é o objetivo da criação. Fazer com que a roda do amor seja permanente. A gente está chegando pertinho do fim e é muito lindo a gente terminar com essa noção de sermos assistidos pela espiritualidade. Cada espírito ele deve buscar em si mesmo os mecanismos de evolução. E ali a gente está vendo uma cena que é uma pessoa encarnada sendo assistida por, no mínimo, 2 espíritos desencarnados. E muitas vezes a gente está assim. Muitas vezes a gente está de pé.
cansados e de pé, e sem saber que estamos de pé, porque tem muita gente nos segurando, tem muita gente nos sustentando, e é a verdade. Então, em hipótese nenhuma, o nosso guia ou os amigos espirituais que nos cercam vai nos manter sentados onde a gente gostaria, ou vai fazer o trabalho por nós. Eles vão fazer aquilo ali. Eles vão nos colocar de pé e nos colocar para andar, para fazer o que a gente tem que fazer, porque senão a gente não leva os méritos. E eles sabem, para que a gente leve os méritos, tem que ser feito pelas nossas próprias mãos. O trabalho da espiritualidade, quando a gente se encontrar num momento muito difícil, lembremos que a assistência se faz de uma forma para que a gente continue. Não é para que a gente pare ou para que a situação do nada acabe. A assistência espiritual ela existe para que a gente continue naquela situação real, naquela realidade nossa, mas conscientes de que aquela realidade é uma realidade possível de se viver. Possível de se viver. Quem é rico, ele pode parar de trabalhar? Pode. Mas ele só não pode parar de amar. Não pode parar de amar. Portanto, se você já tem dinheiro suficiente e acha que não precisa mais trabalhar, não trabalhe. Mas você não vai poder parar de amar. E se amar significa empenhar o seu dinheiro, empenhe. Se você acha que amar significa fazer trabalhos que não sejam material, faça de outro modo. Mas o amor, ele é impositivo e independe do dinheiro. E dinheiro versus caridade? Qual é a diferença disso? Para a gente concluir. Porque muitas vezes a gente pode se perguntar, mas eu faço caridade? Eu dou dinheiro? A caridade e filantropia, ela se difere pelo sentimento que está no coração. Se você faz o bem e empenha esse dinheiro, esse trabalho ou esse serviço para que aquele ser humano seja modificado em seu desenvolvimento, o nome disso é caridade. Se você põe amor àquele outro ser humano ali, o nome disso é caridade, imbuído de fraternidade. Mas se você faz tudo o que você faz, gasta o seu dinheiro e não necessariamente está preocupado com o ser humano que está ali, o nome disso é filantropia. E não há amor envolvido, não vai ter um outro destino a não ser apenas a visibilidade material. Amigos, nós vamos concluindo nosso momento de hoje, pedindo a Jesus que nos dê sempre discernimento de enxergar as oportunidades, porque acredito que o trabalho ele tem a ver com oportunidade de você enxergar aquilo ali como um momento de evolução. E às vezes a gente deixa isso passar, por preguiça, por acomodação, ou depois eu faço, minha vida agora não cabe, é que eu não estou com tempo. Essa é a maior forma que a gente ouve. Eu tenho muitas atribuições na minha vida, não tenho tempo. Quando é que você vai ter tempo? Será que nessa encarnação você ainda vai ter tempo? E outra coisa, se você está sendo chamado agora, é porque o seu tempo já foi identificado. O tempo é agora. Então vamos atender aos chamados. Vamos atender os chamados. Porque muitos são chamados e poucos atendem aos chamados. Muita paz.